Estamos ao vivo. Uma boa noite a todos. Graças a Deus pelo domingo do Senhor, que lembramos a ressurreição do nosso Salvador, do cabeça da igreja, Jesus Cristo, o Senhor. Ele venceu a morte. Quem nele crê não fica na morte, mas herda a vida eterna. Cristo ressuscitou e aqueles que creem em Jesus também ressuscitarão como ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Nós vamos ofertar ao Senhor esse tempo em adoração a Ele. Que as famílias reunidas em casa e os demais que nos acompanham possam ser abençoados por Deus nessa transmissão. Oremos. Ó Pai que está nos céus, santificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por poder chegar ao fim desse dia, mais uma vez adorando ao Senhor com o teu povo e anunciando a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, que é revelada em tua palavra. Que outras pessoas também cheguem ao conhecimento do Senhor e vivam para a honra e glória do teu nome. Abençoa-nos neste momento e seja honrado. Em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor com música. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica. Convido você ao texto aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Essa carta fala da riqueza que a igreja tem na pessoa de Jesus. E nesse capítulo 2, versos 1 ao 10, dá para a gente saber como é que uma pessoa se torna rica em Jesus Cristo. Enquanto lemos, você pode examinar a si mesmo se você já tem essa riqueza, se essa transformação vai ser dita aqui já ocorreu na sua vida. Efésios capítulo 2, versos 1 ao 10. Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um dia, Cristo me resgatou. Eu vivia, por natureza, como filho da desobediência, escravo das minhas paixões pecaminosas. Vivia para mim mesmo, amando a mim mesmo, e mesmo que eu falasse no nome de Deus, na verdade, a minha vida era somente para mim e eu era escravo dos meus próprios pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que me amou, em Jesus, ele perdoou os meus pecados, ele abriu os meus olhos para enxergar que sou um pecador e também ver em Cristo o meu único e suficiente Salvador. Houve uma transformação operada pela graça de Deus. Você pode dizer o mesmo? Você tem um antes e depois de Cristo? A graça de Deus já faz parte da história de sua vida? Se não, arrependa-se e creia em Jesus Cristo como seu Salvador. O que Cristo fez na cruz e o seu túmulo vazio é garantia de perdão de pecados, de redenção, de vida nova para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus e serás salvo. Louvado seja Deus. Continuar cantando ao Senhor, entoaremos 2 cânticos de louvores.
Aleluia, Jesus, nosso Deus. Cristo veio dos santos céus, veio do mar salvar-nos, dá-nos por pelo amor de Deus, em nossa redenção. Por Jesus somente, salvo está o crente, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Com paixão sem igual mostrou a todo pecador. Se por sua morte temos plena sorte, só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus já, filhos fora do céu. Salvos nele estamos, glória a Deus em damos. Só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus, é que nós somos salvos. Só por Jesus é que um pecador pode ser salvo. A obra perfeita que Deus aceita para perdão foi a obra que seu Filho Jesus Cristo fez. Assim, é em vão nós tentarmos a salvação por nossas próprias obras. Nenhuma obra nossa é suficiente para satisfazer a justiça de Deus. A boa notícia é que o Pai mandou seu Filho para realizar essa obra e em Cristo está garantida a redenção. Só por Jesus é que nós somos salvos. Louvado seja Deus. Vamos escutar a pregação da palavra? Nós vamos ao texto da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós estamos voltando à nossa série Justificados em Cristo. Eu fui olhar a data da primeira mensagem, foi 2 de fevereiro. Nós vimos 4 mensagens na Epístola aos Gálatas. Precisamos
parar a reunião dos cultos no prédio da igreja devido à pandemia. Quando começamos essas transmissões, pregamos mensagens voltadas para outros assuntos, e agora estamos retomando nossa série, Justificados em Cristo. É a mensagem de Deus, através do apóstolo Paulo, para as igrejas na região da Galácia. Vamos ao texto de Gálatas. Nessa noite, a mensagem é baseada em Gálatas 2, versos 11 ao 16. Farei a leitura, vamos orar pela pregação, e depois nós vamos recapitular o contexto dessa carta, para assim focarmos no texto de hoje à noite. Leitura de Gálatas, capítulo 2, versos 11 ao 16. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome pela pregação da tua palavra. Que o Senhor possa falar a cada coração, edificando o teu povo, enchendo da tua vontade, fortalecendo na graça, ao ouvir as preciosas palavras do Senhor. Também, ó Deus, pedimos que tua palavra fale ao coração daqueles que ainda precisam chegar ao Senhor arrependidos e receber a salvação. Abençoa-nos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Justificados em Cristo é o tema geral da nossa série na carta que Paulo escreveu às igrejas na região da Galácia, ou Carta aos Gálatas. Essa carta foi escrita para responder dois problemas principais. A questão da negação da autoridade apostólica de Paulo. 2, a questão da perversão do evangelho da graça de Deus por um evangelho de mérito humano através da prática das obras da lei. Quem criou esses problemas? Um grupo de religiosos judeus, chamados judaizantes, estavam espalhando a falsa doutrina. A falsa doutrina dizia que se um descendente, ou melhor, se uma pessoa que não era descendente de Abraão, ou seja, um gentio, professasse a fé em Cristo, para que ele fosse admitido como um salvo perante a igreja, esse gentio também tinha que cumprir as ordens da lei de Moisés, ou seja, tinha que cumprir a lei mosaica. Dessa maneira, esses judaizantes estavam criando uma doutrina e uma prática de que a salvação de alguns era fé em Jesus mais obras da lei. Isso era uma perversão do evangelho da graça de Deus.
Isso não é justificação pela fé em Jesus Cristo. Para terem sucesso nessa falsa doutrina, esses judaizantes tinham que derrubar o principal pregador da justificação pela fé. Eles tinham que, se não derrubar por completo, no mínimo enfraquecer o ministério do apóstolo Paulo, o principal pregador do evangelho da graça de Deus naquele momento. Então, para isso, eles começaram a disseminar um pensamento de que Paulo não seria digno de ser reconhecido como apóstolo. Ou seja, a estratégia era desmerecer o mensageiro para enfraquecer o testemunho da mensagem do evangelho da graça de Deus. Diante dessas duas ameaças, negação da autoridade apostólica de Paulo e perversão do evangelho, nós temos a carta aos Gálatas, uma reação inspirada por Deus em resposta a essas duas ameaças. Então, nos 6 capítulos da carta, a primeira parte se dedica principalmente a defender o perfil e o testemunho de que Paulo, de fato, é um apóstolo, e essa verdade é reconhecida pela Igreja do Senhor, pelas lideranças da Igreja do Senhor e pela própria história de conversão e de ministério do apóstolo Paulo. Capítulos 1 ao 3 se dedicam principalmente a uma defesa de que é sim verdadeiro o ministério do apóstolo Paulo. A segunda parte da epístola, capítulos 4, 5 e 6, se detém mais a explicar o que é o evangelho genuíno, o evangelho da graça de Deus. A justificação de um pecador tão somente pela fé. Fé em Jesus Cristo, na suficiência do que Cristo fez naquela cruz para perdoar e salvar pecadores. Dessa maneira, você deve entender que o tema central dessa carta é a justificação pela fé. Aqui é o eixo, aqui está o centro. E a partir desse centro, você tem 3 principais linhas. Uma, capítulos 2 e 3, o perfil do pregador da justificação pela fé. Segunda linha, capítulos 3 e 4, o perfil da doutrina da justificação pela fé. E uma terceira linha, capítulos 5 e 6, o perfil dos que creem na justificação pela fé. Nessa carta sobre justificação pela fé, você tem como é um pregador da justificação, como é a doutrina da justificação e como vive alguém que foi alcançado pela doutrina da justificação pela fé. Nas mensagens anteriores, nós já exploramos capítulo 1, a saudação de Paulo, dos versos 1 ao 5, onde ele categoricamente afirma: eu sou Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo. Não foram homens que o fizeram apóstolo, foi o próprio Jesus quem o tornou apóstolo. Na segunda mensagem, capítulo 1, versos 6 ao 9, nós identificamos e mostramos como combater os inimigos do evangelho da graça de Deus. Paulo terminou esse trecho dizendo: se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema. Não reconheça como membro do corpo de Cristo, não tenha comunhão cristã com alguém que prega um evangelho que não é o evangelho da graça de Deus através de Jesus. Terceira mensagem, capítulo 1, versos 10 ao 17, Paulo mostrou para nós o perfil de sua pregação e o perfil do seu passado no judaísmo. Se a salvação fosse por obras, um homem que tinha garantia de ser salvo seria Paulo, fariseu dos fariseus, zeloso em cumprir a lei de Moisés, um homem respeitado no judaísmo, mas ele foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus,
E o seu passado no judaísmo, ele diz que não serve para nada para sua justificação. E agora ele testemunha com firmeza de que um pecador só pode ser salvo pela graça de Deus operando nesse pecador. Na quarta mensagem, capítulo 1, verso 8 até o verso 10 do capítulo 2, nós vimos Paulo mostrando como foi seu contato com a igreja em Jerusalém, a igreja mãe, e seu contato com alguns líderes apostólicos da igreja primitiva. Naquela mensagem, nós notamos que Paulo teve a aprovação das colunas da igreja, dos líderes principais da igreja mãe, a igreja em Jerusalém. Eles atestavam que Deus tinha dado um ministério a Paulo, e era o ministério como ele deu a Pedro, a João e aos demais que formavam um grupo seleto dos apóstolos de Jesus Cristo. Chegamos ao texto de hoje, capítulo 2, versos 11 ao 16. Nesse trecho, nós vamos notar que havia um problema interno. Um problema surgiu entre os próprios apóstolos. Não bastasse o desafio de combater os judaizantes, a falsa doutrina dos judaizantes, Paulo teve que lidar com uma situação urgente, gravíssima, de um comportamento de um apóstolo que colocava em risco o testemunho e a prática da igreja cristã em relação à justificação tão somente pela fé em Jesus Cristo. Nós lemos aqui nesse texto, dos versos 11 ao 16, Paulo repreendendo o apóstolo Pedro e reforçando a doutrina da justificação pela fé como aquela que representa de verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Então, hoje à noite, eu quero que você me acompanhe observando esse trecho dos versos 11 ao 16, e ao final vamos colocar pelo menos 3 desafios principais para nós, baseado no que nós vemos nesse acontecimento entre Paulo e Pedro. Vamos observar. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Paulo precisou falar face a face com Pedro, corrigindo o apóstolo Pedro em relação a uma atitude que este estava tomando. E essa atitude influenciava a maneira como os outros cristãos iam viver e entender a salvação somente pela fé. Verso 11, observe. Quando, porém, Cefas, que é uma referência a Pedro, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Observe primeiro comigo o local onde se dá este acontecimento. Paulo faz uma referência a Antioquia, quando Pedro veio a Antioquia. A cidade de Antioquia era a 3ª maior cidade do Império Romano, só ficava atrás de Alexandria e da capital, Roma. É significativo que esse encontro e essa confrontação tenha acontecido em Antioquia. É significativo esse detalhe do local. Por quê? Porque em Antioquia estava a cidade, estava a igreja, se tornou a primeira igreja de gentios. Quando você lê o livro de Atos, você sabe que a igreja de Jesus nasceu em Jerusalém. De início, muitos judeus estavam ali convertidos a Cristo. Você continua a sua leitura no livro de Atos e percebe que em pouco tempo já tem mais gentios do que judeus convertidos a Cristo. E na cidade de Antioquia, de onde surgem os primeiros missionários enviados para a obra missionária,
nós temos ali uma forte igreja que predomina a presença de pessoas que não tinham o sangue de Abraão, ou seja, que eram gentios. Atos capítulo 11 nos conta que muitos gregos, ou seja, gentios, ouvindo a palavra, creram, se convertendo ao Senhor. A notícia a respeito deles se espalhou, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé ficou de queixo caído ao ver, ele mesmo ver, estando ali presente, ver como a graça de Deus havia atuado entre os gentios, da mesma forma que tinha atuado entre os judeus em Jerusalém. Barnabé chama Paulo para ver essa obra da graça. E juntos, Barnabé e Paulo, diz o texto de Atos, juntos, Barnabé e Paulo, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Pense nisso comigo. Paulo e Barnabé foram grandes discipuladores nos primeiros anos da vida cristã dessa igreja de gentios. E não muito tempo depois, Barnabé segue uma postura do apóstolo Pedro, uma postura tal que causa divisão entre judeus e gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui você deve começar a medir a temperatura do problema que Paulo notou e que ele precisava agir rápido para que aquela postura de Pedro não se tornasse uma prática aceitável, porque ela iria dividir a igreja no início e as igrejas que surgiriam em vários outros lugares acompanhariam aquela postura de Pedro. Qual foi a postura de Pedro que o tornou repreensível? Verso 12. Observe, verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Percebam a cena. Pedro, convertido ao Senhor, ele era um judeu, mas era um judeu que creu no Messias, Jesus Cristo. Era um judeu convertido. Na igreja já existiam gentios convertidos. Pedro mantinha comunhão com os gentios convertidos, como diz a primeira parte do verso 12. Mas essa comunhão tinha um prazo. Essa comunhão, ela se estendia até um certo momento. Ele comia com os gentios, que a frase significa, é a ideia de comunhão cristã. Ele tinha a comunhão cristã com não-judeus convertidos, até o momento em que, verso 12, segunda parte, quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, Tiago é um convertido, é também judeu, mas é convertido, conhece Jesus Cristo como seu Salvador, vem alguns da parte de Tiago, e quando esses chegam, Pedro muda a sua postura com os gentios. Pedro passa a se afastar dos gentios, temendo os da circuncisão. Os da circuncisão, uma prática que simbolizava ou sinalizava que um determinado homem era descendente de Abraão, era um judeu, e o sinal da circuncisão. Então, os da circuncisão é uma referência aos judeus. Percebam que Paulo, ou melhor, Pedro, tinha uma postura num momento e mudava essa postura. Num momento, Pedro tinha comunhão tranquila, sem dificuldades, e comia com os gentios. O judeu Pedro, convertido, tendo comunhão com gentios convertidos. Até que, quando chegavam alguns da parte de Tiago, Pedro deixava a comunhão com os gentios.
O histórico da raiz de Pedro, da raiz judaica de Pedro, é importante ter em mente aqui. O livro de Atos mostra como Pedro foi um homem com raízes fortes no judaísmo e que foi um processo até doloroso o rompimento de Pedro com alguns pensamentos e práticas judaicas, depois que Cristo o salvou pela graça mediante a fé. Quando você lê o livro de Atos, nota essa tensão do apóstolo Pedro em relação se ele deveria continuar praticando ou não determinadas coisas da lei de Moisés. E uma das coisas que deixava Pedro em dúvida no início de sua conversão era quais deveriam ser o limite do comportamento dele, a comunhão dele com os não-judeus. Deus trabalhou em Pedro, e o livro de Atos mostra como foi esse trabalho de Deus. Deus trabalhou em Pedro usando para ganhar um gentio, Cornélio, em Atos capítulo 10. E ali Deus deu primeiro uma grande aula, uma aula com lições e com recursos extraordinários. A Bíblia diz lá em Atos que o céu se abriu e um grande lençol apareceu com animais. Eram animais da lista de animais impuros, segundo a lei de Moisés. E uma voz do céu mandou Pedro, dizendo: mata e come. A voz do céu ordenava que Pedro comesse aqueles animais. E Pedro replicou: jamais comi coisa alguma comum ou imunda. E Deus afirma para Pedro: ao que Deus purificou, não consideres comum. Pedro aprendeu a lição e contou o testemunho na casa do gentio Cornélio. Com aquela lição, com aquele lenço com os animais impuros, Deus estava preparando o coração de Pedro para ele aceitar de maneira correta a presença de gentios na igreja de Jesus Cristo. Não se afastar de gentios, mas uma vez que o gentio creu em Cristo, e isso foi pela graça, ele se tornou membro do corpo de Cristo, assim como Pedro, um judeu, havia se tornado. Então, eles são o quê? Corpo de gentios? Não. A igreja é um só corpo que uniu judeus e gentios pela porta da graça de Deus mediante a fé. Pedro aprendeu a lição, viu a conversão de Cornélio e testemunhou o próprio Pedro, lá em Atos 10, 28, dizendo: Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, a graça de Deus opera num gentio, assim como opera em um judeu. E uma vez que um gentio creu em Cristo como Salvador, o apóstolo Pedro, sendo judeu, estava aprendendo e ensinando que a comunhão deveria ser igual entre judeus e judeus e entre judeus e gentios, sendo todos esses nascidos de novo, sendo todos esses filhos de Deus pela graça. Agora, em Gálatas, Paulo repreende a quem? A Pedro, a este Pedro. Agora, em Antioquia, na cidade berço da igreja de gentios, Pedro não estava pregando falsa doutrina. Você não vê Pedro ensinando heresia. Mas Pedro estava com uma postura que iria provocar uma divisão no corpo de Cristo, e essa postura não era coerente com a mensagem do Evangelho de Jesus. Aqui eu quero fazer uma breve reflexão diante dessa cena que nós estamos percebendo da postura de Pedro. Uma palavra especialmente para quem é líder na igreja local e atua na área de ensino. Nós, como Pedro, que era líder, estamos na vitrine. Estamos numa posição de muita visibilidade. E muitos têm a nossa vida como modelo a ser seguido. E nós ensinamos com palavras e também com atitudes. É significativo perceber que Pedro
É significativo perceber que Pedro, ele não estava falando doutrina falsa, mas ele estava se comportando de maneira incoerente com a mensagem do evangelho que ele pregava. Irmãos, principalmente nós que estamos na linha de frente, nós que somos líderes, eu digo principalmente, por quê? Porque tem várias pessoas ouvindo nosso ensino, tem várias pessoas, dos pequeninos aos de mais idade, que estão submissos ao que nós estamos falando, reconhecendo que procede de Deus e que nós estamos nos esforçando para pregar a palavra de Deus. Agora, estejamos atentos. Não é somente o que falamos, mas é também o que nós fazemos. Nós ensinamos com palavras e também com atitudes. Se fulano que é professor faz isso, então pode. Se o pastor está fazendo isso, então pode. Às vezes é mais difícil quebrar um argumento que surgiu por causa de um comportamento. Então, nossas atitudes também falam. E nossas atitudes como crentes em Cristo, líderes da igreja, professores, nosso comportamento deve ser sempre coerente com o nosso ensino. Se nós ensinamos que devemos ser santos, que nós estejamos atentos para o nosso comportamento em santificação. Se nós ensinamos que para amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que examinar se no nosso comportamento e escolhas nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Se nós ensinamos para outros que eles devem amar a igreja, zelar pela igreja e o serviço do Senhor, estas pessoas devem ver em nós, em nosso comportamento, coerência entre o que nós falamos e o que nós praticamos. Vamos seguir no texto bíblico. Notamos, então, qual foi o motivo da repreensão. O motivo foi: Pedro tinha comunhão com os gentios cristãos até o momento em que chegavam alguns judeus da parte de Tiago, e então Pedro deixava de ter aquela comunhão. Comportamento errado, ele não deveria interromper a comunhão com os irmãos gentios. Não deveria temer os da circuncisão. Verso 13. No verso 13, você vai perceber a extensão do problema causado por Pedro. Verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Percebe aqui o tamanho do problema? Percebe que o problema está tomando proporções maiores? Começou com Pedro, mas já tem outros judeus fazendo a mesma coisa, e o texto faz questão de destacar um nome, que também estava começando a seguir naquela linha: Barnabé. Barnabé, lembra o que falamos agora há pouco sobre Barnabé? Barnabé foi um dos que viu a graça de Deus operando em Antioquia lá no início, nos primeiros frutos, e chamou Paulo, para que Paulo também, com os próprios olhos, estivesse conhecendo a graça de Deus operada entre os gentios. E Paulo e Barnabé passou um ano ensinando os gentios da igreja de Antioquia. Agora, influenciado pelo comportamento de Pedro, Barnabé também estava interrompendo a comunhão com os gentios. Estão percebendo a extensão do problema causado pelo apóstolo Pedro aqui nessa situação? A postura errada de Pedro estava fazendo discípulos. A postura errada de Pedro estava fazendo discípulos. Interessante, Pedro não abriu a boca e deu aula sobre isso. Mas ao se comportar assim, Pedro ensinou. E Pedro já tinha discípulos nesse comportamento.
Nosso comportamento muitas vezes fala mais alto, né? E às vezes ganha mais seguidores do que o nosso próprio ensino. A palavra dissimularam aqui, a palavra dissimularam é uma palavra forte. Carrega a ideia de agir com hipocrisia, fingimento, encenação. Crermos em algo e praticarmos o contrário só por causa de algumas pessoas pode nos levar à triste condição de hipocrisia. Sua postura se torna grave na medida em que outros passam a segui-lo, como Barnabé estava também seguindo a postura de Pedro. 2 homens de liderança da Igreja do Senhor, Pedro e Barnabé. O que eles ensinavam e faziam se tornava modelo a ser imitado pelos outros. Às vezes você passa 1 hora ensinando algo e poucos seguem aquele ensino. Mas aí você toma uma atitude que durou apenas 5 minutos e rapidamente muitos outros já começam a fazer a mesma coisa. E com o respaldo. O pastor não fez? Fulano não fez? Cicrano não fez? A extensão do problema causado por Pedro abastecia o trabalho feito pelos judaizantes. Cooperava com o trabalho feito pelos judaizantes, que diziam que um gentio só deveria ser aceito, além da fé, ele tinha que praticar as obras da lei. Paulo tinha que combater os judaizantes, reforçar que ele era um verdadeiro apóstolo, mostrar a doutrina falsa dos judaizantes, e agora Paulo precisa também gastar combustível para tratar um colega de ministério, para tratar um soldado do seu próprio exército. Paulo precisou repreender o apóstolo Pedro. Vamos ao verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? No verso 14, nós temos aqui, o apóstolo Paulo mostra a gravidade do comportamento de Pedro. Qual era a gravidade? Veja, o comportamento de Pedro não estava em conformidade com a verdade do Evangelho. Versículo 14, é o que Paulo diz. Vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Qual é a referência de Paulo para dizer que o comportamento de Pedro está errado? A referência de Paulo é o Evangelho de Jesus Cristo. Por que o comportamento de Pedro estava errado, tendo o Evangelho como referência? O que é que o Evangelho faz? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação só de judeus? Não. Para a salvação de todo aquele que nele crê. E o que é que acontece quando um judeu ou quando um gentio crê neste Evangelho de Cristo? Acontece que eles são colocados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Paulo diz aos Efésios que o muro de separação entre judeus e gentios foi derrubado. Quando se fala do mistério que foi revelado no Novo Testamento, e esse mistério é a igreja, que é formada por salvos, a diferença é que
Agora, esses salvos, sejam eles judeus ou gentios, são colocados num corpo, que é o corpo de Cristo, e um gentio, para ser inserido nesse corpo, ele não precisa virar um judeu religiosamente. Um gentio, para ser reconhecido como membro da Igreja de Cristo, ele não precisa obedecer às leis de Moisés, no sentido de guardar um dia, se deixar de comer tal e tal comida, homens praticar a circuncisão. Não. O gentio não precisa fazer isso para ser reconhecido como um salvo. O Evangelho anuncia a salvação pela graça mediante a fé. Seja judeu ou não, você se torna membro do corpo de Cristo e não tem nenhuma obra de mérito humano e não tem nenhum ritual dentro do judaísmo a ser feito para poder ser reconhecido. Quando Pedro tem comunhão com os gentios, sendo ele judeu, tem comunhão com gentios convertidos, mas deixa essa comunhão por causa de alguns judeus que estavam se aproximando, Pedro está se comportando de maneira contrária à mensagem do Evangelho. Entenderam? Pedro está agindo de uma forma que nega o que a mensagem do Evangelho prega. No Antigo Testamento, nós vemos uma clara distinção feita pelo próprio Deus entre judeus e gentios. Os descendentes de Abraão e os que não são da linhagem de Abraão, o primeiro judeu. Com essa distinção, Deus não estava diferenciando um povo, ou melhor dizendo, com essa distinção, Deus estava diferenciando um povo por meio do qual todos os povos da terra poderiam ser abençoados. Deus estava, então, separando um para fazer dele uma nação e para essa nação ser farol de Deus para as outras nações virem ao Senhor. Então, essa distinção não era para colocar à margem os demais. Essa distinção era para que houvesse um testemunho entre os povos da terra. E esse testemunho tinha que ser através de um povo. E Deus escolheu através de Abraão e fez de Abraão uma nação. E essa nação era para trazer outras nações ao conhecimento do único e verdadeiro Deus. No Antigo Testamento, o tratamento de Deus para com as nações tinha Israel como protagonista, como farol para os outros povos da terra. Mas já naquele tempo, Deus salvava também gentios. Lembre-se de Raabe, lembre-se de Ruth, a moabita, lembre-se dos ninivitas e muitos outros que não eram judeus, mas foram resgatados pela graça de Deus, ainda na época do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus começou a edificar um corpo que não existia na era do Antigo. Esse corpo é a igreja. O mistério revelado no Novo Testamento é a igreja de Jesus Cristo, que os profetas não receberam esta revelação. No Novo Testamento, Jesus começou a edificar a sua igreja e nela, salvos pela graça, um pecador, seja ele judeu ou gentil, é feito membro do corpo de Cristo. E como Paulo disse, não há distinção entre judeu e gentil, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Pedro, essa postura não é coerente com a mensagem que você conhece, a mensagem da salvação pelo poder de Deus a todo aquele que crê em Jesus. Imagine o que teríamos até hoje no cristianismo se a postura de Pedro fosse tomada como verdadeira, como correta, se não tivesse acontecido a repreensão em relação a tal postura. Até hoje, teríamos uma igreja com divisão étnica, que não corresponde à verdade da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Verso 14, Paulo, então, na presença de todos,
repreende o apóstolo Pedro, corrige o apóstolo Pedro. Verso 15 e 16. Observe, versos 15 e 16. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Nós, é Paulo e Pedro, Paulo, Pedro, Barnabé, judeus por natureza. Eles são judeus porque têm o sangue de Abraão. Nasceram judeus. E quando ele diz, e não pecadores dentre os gentios, não é que eles não tenham pecado, mas o que ele está falando é, o gentio não teve a revelação, não recebeu os oráculos de Deus, os patriarcas, os profetas, não foram dados dentre os gentios. Estes foram dados dentre os judeus. Paulo aqui se refere ao privilégio da revelação, que foi dada aos judeus e não aos gentios. Então ele diz, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Como é que um pecador é tornado justo diante de Deus? Como pode eu e você, injustos, pecadores, sermos declarados justos perante o Deus Santo? Paulo diz, não tem como alguém ser justificado por obras. Nem que sejam as obras da lei de Moisés. Lei que foi dada por Deus. Essa lei foi dada não para salvar. Inclusive, uma das funções dessa lei era mostrar as nossas transgressões. Se a lei não tivesse dito, não faça isso, como saberíamos? Ou como poderíamos ser apontados, confrontados como pecadores, como transgressores? Como é que um homem ou uma mulher que não consegue viver sempre corretamente, como é que homens e mulheres que são contaminados pelo pecado, que mesmo que se esforcem para fazer o certo, mas hora ou outra escorrega, como é que você pode ser salvo? Você só pode ser salvo se você for justificado por Deus através de Jesus Cristo. A salvação para um pecador é dada por Deus quando um pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Esse crer em Jesus envolve o conhecimento de que eu nada posso fazer para purificar-me dos meus próprios pecados e ser recebido por Deus. Mas eu creio no que Jesus fez como suficiente para perdoar meus pecados, me purificar de toda injustiça. E quando Deus olha para mim, vê Jesus em mim. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A salvação é pela graça, mediante a fé. Justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Quem disse isso foi Paulo, um homem que tinha um passado de viver na lei, fariseu dos fariseus. Achava que ia para o céu por causa disso. Pensava que o reino de Deus era para pessoas como ele, pessoas muito corretas, que andam sempre na linha e que não reconhecia que era imundo e pecador. Até que Cristo se encontrou com Saulo e Saulo teve os olhos abertos e viu Cristo como Salvador
reconheceu a si mesmo como pecador miserável e pregou daí para frente que um pecador só é justificado pela fé. Pela fé. Pela fé. Não por obras de justiça praticadas por nós mesmos. Deixe-me concluir com rápidas aplicações. Primeira aplicação, diante do que vimos aqui, Paulo precisando corrigir Pedro. Pedro tendo comunhão com gentios convertidos até a chegada de judeus e ele mudava o comportamento, gerando um entendimento de que a igreja deveria ficar dividida. Gentios convertidos de um lado, judeus convertidos de outro. Diante do que nós vimos aqui, primeira lição para nós. Irmãos, nenhum de nós é infalível. Nenhum de nós é infalível. A Bíblia mostra erros humanos até naqueles que estavam no nível apostólico. Pedro errou. A palavra de Deus é inerrante, mas os seus intérpretes não. A palavra de Deus não erra, mas nós estamos sujeitos tanto ao erro da interpretação quanto ao erro de postura. Uma conduta que não é coerente com a mensagem que nós cremos. A autoridade está na palavra de Deus, não no próprio pregador por si só. Nós temos autoridade na medida em que estamos sempre alicerçados na palavra. A autoridade da palavra. Quando a gente pode dizer, assim diz o Senhor. Nenhum de nós é infalível. Paulo precisou repreender Pedro. Que cena impactante. Um duelo de gigantes na fé. Não sei nem se podemos dizer duelo. Você notou que Pedro não, pelo que está registrado, Pedro não reage gerando debate, discussão, ao que tudo indica. Pedro acatou a repreensão feita por Paulo, inclusive sem oferecer resistência ao que Paulo estava corrigindo. Primeira lição, nenhum de nós é infalível. Segunda lição, irmãos, não lutemos contra nós mesmos. Não lutemos contra nós mesmos. Por que estou dizendo isso? Paulo lutava contra os judaizantes, com doutrina falsa, contaminando as igrejas da Galácia. E Paulo teve que também gastar energia corrigindo um dos soldados do exército de Deus. Que nós estejamos cada vez mais em comunhão com o Senhor, examinando nossa vida diante de Deus, para nós sermos cooperadores, para nós batalharmos juntos pela fé evangélica, para que nós, como exército do Senhor, não tenhamos que gastar tempo com questões, divisões, contendas entre nós mesmos, mas sejamos um exército firme, lutando contra inimigos, e que não haja divisão entre nós mesmos. As divisões na igreja em Corinto já era vantagem para Satanás. Irmãos, não lutemos contra nós mesmos. Terceira e última lição. Pregue o evangelho da graça e viva pela graça.
pregue o evangelho da graça. Anuncie para outros pecadores que eles só podem ser salvos pela graça de Deus mediante a fé. Chame pecadores ao arrependimento, mostrando para eles que nenhum de nós consegue chegar numa posição de justo, mas que em Jesus nós somos declarados justos. Pregue a salvação somente pela fé e viva também pela graça de Deus. Fui salvo pela graça. Por que que eu vou viver uma vida de escravidão, seja no pecado ou um peso de regras, como se elas por si só garantissem a minha santificação ou garantissem a minha aceitação perante Deus? Eu busco a santificação e isso envolve a obediência aos mandamentos do Senhor. Mas, nesse sentido, eu ainda não confio em mim mesmo, porque eu sei que eu não consigo por mim mesmo obedecer. Então, eu dependo também da graça de Deus, do poder de Deus em mim, do Espírito Santo, para eu andar de modo digno da vocação que eu fui chamado. Graças a Deus pela salvação. Que estejamos andando como filhos de Deus, salvos pela graça. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua grande salvação. Que eu e meus irmãos estejamos dependendo do Senhor para vivermos de modo digno dessa vocação, andando como filhos de Deus, testemunhos da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos louvor ao nosso Deus. Chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim, nem a mancha carmesim poderá lavar em mim. O chorar não salva, foi Jesus quem padeceu, sobre a cruz por mim morreu, o seu sangue que verteu, hoje assim salvar-me, obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar, obras não me salvam, foi Jesus quem padeceu, sobre a cruz por mim morreu, o seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. Orações não salvam, apesar do seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam, foi Jesus quem padeceu, sobre a cruz por mim morreu, o seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. É Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva, foi Jesus quem padeceu, sobre a cruz por mim morreu, o seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. Graças a Deus por essa salvação e louvamos ao Senhor porque Ele já nos alcançou assim. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que a graça e a paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.